Na última aula, a gente tinha começado a resolução da parte de agrupamento de expressões algébricas. Então, vou retomar aqui, a partir da resolução do exercício G. Nós temos aqui a expressão 6x² mais 15x mais 4xy mais 10y. Nós precisamos agrupar essa nossa expressão algébrica, e como nós já vimos fazendo nos exercícios aí anteriormente, colocando aqui em evidência os dois primeiros termos. Então, se eu analisar aqui, eu tenho x e eu tenho x. Eu sei que tanto 6 quanto 15 são múltiplos de 3, então posso colocar 3x em evidência. Então, se eu fizer 6x² dividido por 3x, vai dar 2x, e 15x dividido por 3x igual a 5. O terceiro e o quarto termo, o termo comum aqui é o y, então posso colocar o y em evidência, e eu sei que tanto o 4 quanto o 10 são múltiplos de 2, então posso colocar o 2 em evidência, e aí eu divido 4xy por 2y, vai me dar 2x, e 10y dividido por 2y igual a 5. Então a gente vê que é igual ao primeiro grupo aqui, 2x mais y, e aí eu posso agrupar essas nossas expressões. Então, vai ficar aqui 3x mais 2y multiplicado por 2x mais 5. E aí a resposta da letra G. Na letra H, nós temos aqui 3x mais 6y mais ax mais 2ay. Então, analisando o primeiro termo e o segundo termo, eu sei que eles são múltiplos de 3. Então, eu posso colocar o 3 em evidência. Então, eu vou ter aqui x mais 2y. Mas, analisando o terceiro e o quarto termo, o único termo comum é o a. Então, eu posso colocar o a em evidência. E aí, eu vou ter aqui x mais 2y. Agrupando, então, os nossos termos, eu vou ter aqui 3 mais a multiplicado por x mais 2y. E aí a resposta da letra H, 3 mais a multiplicado por x mais 2y. Por fim, aqui, na letra I, nós temos a seguinte expressão, ax² mais 3axy mais 2x² mais 6y. Então, analisando aqui os primeiros termos, eu tenho em comum o a para os dois, então posso colocar aqui o a como um fator comum, e o x aparece nos dois, então posso colocar o x também como sendo um fator comum. Então, ax³ dividido por x me resta x², mais 3axy dividido por ax me resta 3y. Mas, analisando aqui o primeiro termo com o segundo termo, eu tenho apenas o múltiplo aqui de 2 e 6, então o comum entre 2 e 6 é o 2, que eu sei que 6 também é um múltiplo de 2. Colocando 2 em evidência, me resta aqui x² mais 3y, que é igual ao termo aqui do nosso outro parênteses. Então, agrupando agora o ax com o 2, nós vamos ter ax mais 2, multiplicado tudo aqui por x² mais 3y. O próximo passo é o módulo de um número real. Então, seja x um número real, define-se o módulo ou valor absoluto de x pela seguinte condição. Então, o módulo de x, eu vou falar que é escrito através dessas duas barrinhas. O módulo de x ele vai ser x, se o x for maior ou igual a 0, e ele vai ser menos x, se o x for menor do que 0. Então, a partir dessa definição, se o meu x for um valor positivo, o resultado vai ser positivo. Se o x for um número negativo, ele também será um valor positivo. Então, imagine aqui que eu tenho módulo de 5, ou valor absoluto de 5, então ele vai ser x se o x for maior ou igual a 0. Então, módulo de 5
é igual a 5. Agora, se nós tivermos aqui módulo de menos 3, é menos 3. Isso daqui é igual a 3. Toda vez que vocês calcularem o módulo de alguma coisa, ou valor absoluto, isso daqui vai se tornar aí sempre positivo. Posso ter também uma condição onde eu tenho aqui módulo de menos 5 mais 8. Para essa situação, então, eu preciso resolver aqui o que está dentro do nosso módulo. Então, menos 5 mais 8, eu sei que é 3 positivo. E aí, o módulo de 3 é o próprio 3. Próximo assunto que nós temos é a parte de intervalos. A noção de intervalos aqui é que a gente pode destacar que certos tipos aí de subconjuntos dos reais, ou seja, os intervalos, eles vão ser muito úteis aí durante todo o nosso curso. Principalmente na hora que a gente determina aí os limites de integração ou os intervalos de integração. Então, vamos levar em consideração aqui, sejam aqui dois números reais, onde eu vou falar que eu tenho um número A e um número B, e tanto o A quanto o B pertencem aos reais, e aí eu tenho uma condição que o A ele é menor do que o B, então todo o valor de A sempre vai ser menor do que o valor de B. Então, se eu definir aqui o intervalo R dentro dos reais, ele vai ser um subconjunto desses reais. E aí nós temos algumas considerações para escrever esses intervalos. A primeira aqui é falar que eu tenho um intervalo fechado AB, então eu vou escrever com os colchetes aqui para dentro. E esse intervalo me diz que eu tenho qualquer valor x pertencente aos reais, tal que o x está entre A e B. Então, x é maior ou igual a B, mas é menor ou igual, maior ou igual a A ou menor ou igual a B. Então, isso que quer dizer o intervalo fechado em A e em B. Posso ter também um intervalo aberto em A e B. Então, se eu tiver um valor x pertencente aos reais, para todo x que está entre A e B. Aí há uma diferença. Opa, que eu escrevi aqui errado. Então, tem um intervalo aqui aberto em A e aberto em B. Se eu pegar um x pertencente aos reais, esse x varia entre A e B. Então, x vai ser maior que A e x vai ser menor do que B. Então, o meu x está dentro desse intervalo A e B. Qual que é a diferença? No intervalo fechado, se eu falar que eu estou no intervalo fechado AB, esse x vai estar entre A e B, inclusive ele pode ser o valor de A ou o valor de B. Agora, o intervalo aberto já não me garante essa situação. Posso ter também uma definição aqui que ele é aberto em A, mas fechado em B. Então, eu posso selecionar aqui um x qualquer, pertencente aos reais, sendo que esse x, ele vai ser maior do que A, então x, ele é maior do que A, ou seja, o A é menor que x, então x é maior do que A, e ele é menor ou igual a B. Então, ele está dentro do intervalo AB, inclusive, ele pode ser o valor B. Posso ter também a condição onde ele é fechado em A e aberto em B. Então, eu falo que o x pertencente aos reais, sendo que esse x vai ser maior ou, ele vai ser maior ou igual a B, ao A. Então, x vai ser maior ou igual ao A, só que ele é menor
do que B. E posso também ter uma situação. Eu posso falar que esse nosso intervalo, ele está aberto de menos infinito até A, também aberto. Então, eu vou falar que o meu x, ele pertence aos reais, sendo que esse meu x, ele é qualquer valor que seja menor do que A. Esse infinito aqui, a gente não leva em consideração como ele sendo um número. O menos infinito aqui é um sinal. Não existe aí um número menos infinito. Ele é apenas um símbolo. Então, vocês precisam levar isso em consideração na hora que vocês forem trabalhar. Então, isso daqui me diz que o x é qualquer valor menor do que A. Então, se você pegar aqui um número menor do que A, ele pode vir para qualquer valor aí tendendo ao infinito. Pode ter infinitas possibilidades. Posso ter outra situação também, onde ele é aberto de menos infinito até A fechado. Então, ele vai ser, se eu tiver um x aqui pertencente aos reais, esse meu x pode ser qualquer valor menor do que A, inclusive esse A, menor ou igual ao A. Posso também ter a situação onde eu tenho um intervalo definido fechado em A e aberto até mais infinito, ou fechado até mais infinito. Então, vamos definir primeiro aqui como fechado em A e aberto em mais infinito. Então, o nosso x, ele continua pertencendo aos reais. Esse x vai ser qualquer valor que seja maior ou inclusive o A. Então, x maior ou igual a A. Pode ser aberto também, tanto em A quanto em mais infinito. Se ele for aberto para essas duas situações, nós vamos ter um x pertencente aos reais, e o x pode ser qualquer valor maior do que esse A. E posso ter também aí um intervalo definido aí de menos infinito até mais infinito. Lembrando aqui que pode ser as mesmas considerações, mas para o menos infinito, para o mais infinito, como eu falei para vocês que se mais infinito, menos infinito não é um número, então não tem como ele ser um valor menos infinito, mais infinito. Então, o x vai ser aí os reais. Qualquer valor aí pode ser o nosso x. Então, isso daqui eu chamo aí como sendo intervalo. Então, entendam, quando vocês analisarem aqui esses colchetes, se ele está virado para dentro, quer dizer que ele é fechado. Se ele estiver virado aqui para fora, quer dizer que ele é aberto. Mas como assim, professor? Eu ainda não entendi. Como assim intervalo? Como assim os números? Então, vamos imaginar o seguinte, pessoal. Imagine aqui que nós temos os números reais e que a gente possa escrever, colocar aqui uma reta. E essa reta aqui, ela tem aqui como um meio aqui, digamos assim, o zero. Então, daqui do zero para a direita, eu tenho valores positivos, e do zero para a esquerda, eu tenho valores negativos. Então, imagine aqui que eu vou ter o 1, o 2, o 3, até o mais infinito. Mesma coisa do lado esquerdo, eu posso ter aqui o menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante, até o menos infinito. Então, se vocês colocassem isso daqui como se fosse uma reta, vocês podem ter aí qualquer valor aqui nosso dentro desse nosso intervalo. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um grande intervalo aqui, e a gente pode falar, olha, eu estou analisando números entre 0 e 3. Então, isso daqui eu posso falar que é um subintervalo. Então, se eu seleciono uma parte dentro do intervalo, eu posso falar que ele é um subintervalo. Dentro desse subintervalo, eu posso ter aqui um valor qualquer, que pode ser, ele pode estar entre 0 e 3, pode ser inclusive o 0 e pode ser inclusive o 3, tanto faz, isso daqui que a gente pode definir. E o que a gente tem que deixar bem claro, que aqui eu tenho também infinitas possibilidades. Eu posso pegar o 0,1, o 0,001, 0,00001. Então, eu tenho infinitas possibilidades dentro desse intervalo.
Isso motiva a entrada aqui na parte de funções. Então, uma definição aqui formal do que é uma função. Então, vamos considerar aqui dois conjuntos A e B. Esse conjunto aqui desse A e B pode ser aí valores reais, ok? E aí eu falo que a relação de A e B é uma função. Só que para ser uma função, isso daqui ele só vai existir se e somente se a cada elemento x do conjunto A corresponde um único elemento y de B. Eu posso escrever isso daqui, todo esse texto que eu falei, da seguinte maneira. Imagine aqui que eu vou definir uma função como sendo um f. Esse f é a aplicação do nosso conjunto A em B. Ou seja, para todo elemento x dentro do conjunto A, há um elemento correspondente com y de B. Ou seja, todos os valores dentro do nosso conjunto A estão relacionados com valores do nosso conjunto B. Então, imaginem aqui que eu vou desenhar aqui, então, um conjunto A e um conjunto B. Então, vamos colocar aqui conjunto A e conjunto B. Esse conjunto A é dado aqui por valores 1, 2, 3, valores quaisquer. E eu tenho aqui valores aqui 2, 3, 4 em B. Então, quer dizer que se há uma relação dos elementos de A em B, eu posso falar que há uma função existente. Então, todos os valores dentro do conjunto A precisam estar relacionados com os nossos valores do conjunto B. Essa definição aqui, f de A em B também, então A aplicado B, eu posso falar também, usar essa notação. Ou y é igual a f de x. Então, se eu falo que eu tenho elementos aqui em A que são x, e aqui que eu tenho elementos de B que são y, eu falo que esse y corresponde aqui, o valor resultado desse y é função aqui de um valor dado aqui no conjunto A, ou seja, uma função de x. Outro exemplo também, imagine que eu tenho aqui um conjunto A e um conjunto B, e eu tenho aqui os seguintes valores, 5, menos 5 e raiz de 2 para o A, e eu tenho aqui 25 e eu tenho aqui o 2. Então, se eu fizer aqui uma relação, eu falo que o 5 está relacionado com o 25 aqui do B, e o menos 5 está relacionado com o 25 do B, e o raiz de 2 está relacionado com o 2 do B, então isso daqui também é uma função. Ou seja, então, isso daqui é função, isso daqui é função, porque todos os valores de A estão relacionados aqui com B. Agora, vamos imaginar aqui que eu tenho um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A é dado aqui pelo número 4, e o conjunto B é dado aqui por 2 e menos 2. Então, eu posso falar aqui que o 4 está relacionado com 2 e está relacionado aqui com menos 2. Para essa situação, isso daqui não é função. Eu só posso ter um elemento de A relacionado com elemento de B. Esse único elemento de B, de A, ele pode estar relacionado aqui com outros, com apenas um único elemento de B. O B pode estar relacionado com mais elementos de A, igual aqui nesse caso, desse segundo exemplo. Então, toda vez que vocês analisarem uma situação com essa, isso daqui não é função, porque um elemento de A está relacionado com 2 elementos de B. Então, isso daqui só vai ser função se a cada elemento X do conjunto A corresponde um único elemento Y de B.
tá? É só essa única situação. Agora, tem uma outra questão também. Imagine aqui que eu tenho um conjunto A e um conjunto P. Esse conjunto A é dado aqui por 4 e 6, e o B é dado aqui por 8. E eu tenho essa situação. O 4 está relacionado com o 8 do B. Isso daqui não vai ser função. Mas professor, o meu 4 está só relacionando com 8. Ele não está relacionando com dois valores. Tudo bem, só que o 6 precisaria estar relacionado também. Então, todos os elementos de A precisam estar relacionados com um elemento de B. Um único elemento de B. Okay? Então, isso daqui não é função. Então, qual que seria uma relação aqui entre A e B? Eu estou somando 1. Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. Ou seja, se eu pegar aqui e fizer... pegar cada elemento de A, ou seja, se eu pegar cada valor aqui que eu falo que é X, e somar 1, eu obtenho um valor Y. Então, eu posso descrever isso daqui de uma maneira mais simples, da seguinte maneira. Eu falo que o Y é igual a um X mais 1. Se eu analisar aqui, o 5 está relacionado com o 25. O menos 5 está relacionado com o 25 também. Raiz de 2 está relacionado com 2. Então, eu posso falar que o y para essa situação seria o quê? O x ao quadrado. Porque 5 ao quadrado dá 25, menos 5 ao quadrado também dá 25, e raiz de 2 ao quadrado dá 2. Agora, para essa situação, não tem como, porque eu não tenho aqui uma relação direta. Eu tenho que ter apenas um valor de x de A correspondente com o valor de B. Então, essas são as definições aqui referentes à parte de função. Então, o domínio de uma função são todos os elementos do conjunto A. Então, se eu analisar esse termo aqui, o domínio é 1, 2 e 3. O contradomínio de uma função são todos os elementos do conjunto B. Então, o contradomínio aqui dessa função aqui, 2, 3 e 4. A imagem de uma função são todos os elementos do conjunto B que se relacionam com A. Então, para essa situação aqui também, a imagem será igual ao contradomínio, ou seja, 2, 3 e 4, porque o 2 está relacionado com 1, o 3 está relacionado com 2, e o 4 está relacionado com o 3. Mas, professor, posso ter um valor aqui no B que não está relacionado com um valor de A? Posso, sem problemas nenhum. O que não pode ser o contrário. Eu não posso ter um valor de A que não esteja relacionado com um elemento de B, que aí não é função. Ok? Então, vou pegar aqui só para ilustrar. Então, imagine aqui que eu tenho aqui dois conjuntos. Então, um conjunto A, um conjunto A e um conjunto B. O conjunto A é dado aqui pelos valores 1, 2, 3 e 4. E eu tenho aqui o conjunto B, dado aqui por 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu tenho a seguinte relação. O 1 está relacionado com 1, o 2 está relacionado com 2, o 3 está relacionado com 3 e o 4 está relacionado com o 4. Aí eu vou escrever aqui quem são as nossas informações. Quem que vai ser o domínio? O domínio eu vou colocar como sendo D, o D maiúsculo aqui. E aí esse D eu vou colocar como sendo composto aqui pelos números 1, 2, 3 e 4. O contradomínio, que eu chamo aqui de CD, vai ser os valores de B, do conjunto B. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. E a imagem, que eu chamo aqui de I maiúsculo e M minúsculo, então IM, será aqui dado por 1, 2, 3
e 4. Então, é uma função, porque todos os elementos de A estão se relacionando com um elemento aqui de B. O domínio vai ser o A, o contradomínio vai ser o B, e a imagem vai ser os valores que estão relacionados com os valores de A. O 5 não está relacionado com nenhum valor de A, então a gente para por aqui. Então a imagem é apenas aquilo lá. Ok? Então a raiz ou zero de uma função é quando eu tenho aqui que eu falo que a raiz ou zero de uma função, todo elemento de A que a imagem é zero. Então vamos imaginar aqui uma seguinte expressão algébrica, definida aqui como sendo um f de x. Lembrando que esse f de x, eu posso falar que também é um y, ou seja, todas as funções de x é igual a um valor y. E isso daqui é dado como sendo um x ao quadrado menos 3x menos 10. E aí eu faço algumas análises. Imagine aqui que eu quero fazer análise de uma função para quando x for igual a menos 2. Então, para quando o x for igual a menos 2, então minha função eu sei que é f de x igual a x ao quadrado menos 3x menos 10. Então, qual que é o valor da minha função quando x é menos 2? Precisamos calcular. Então, onde tem x eu vou substituir por menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, menos 3 vezes menos 2, menos 10. Menos 2 ao quadrado igual a 4. Menos 3 vezes menos 2 mais 6, menos 10. Então, 4 mais 6, 10, menos 10, 0. Ou seja, o menos 2 é uma raiz dessa nossa função, x ao quadrado menos 3x menos 10. Vamos fazer um outro teste. Vamos ver se o valor 4 também é uma raiz ou um zero aí da nossa função. Então, f de 4, quer dizer, então, qual que é o valor da minha função quando x é igual a 4? Então, quando x for igual a 4, nós vamos ter 4 ao quadrado menos 3 vezes 4 menos 10. Então, se a gente fizer aqui 4 ao quadrado, 16, menos 3 vezes 4, menos 12, menos 10. 16 menos 12, 4. 4 menos 10, menos 6. Portanto, o 4 não é raiz. Então, primeiro aqui nós temos um conjunto A, dado aqui por esses valores A igual a 1, 2 e 3. E o B dado por 3 sobre 2, 3, 5, 2, 5 sobre 2 e 0,2. E a gente fala aqui, então, 1, nós temos que y é igual a x sobre 2 mais 1. Então, vamos colocar, para facilitar, vamos escrever isso aqui como sendo uma tabelinha, onde nós temos o valor de x e o valor de y. Vou colocar aqui 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Y é igual a x sobre 2 mais 1. Então, se o x for 1, vai ser 1 sobre 2 mais 1. Então, isso daqui vai ser igual. Não tem nada aqui, então, MMC dos 2, 2. Então, não tem nada aqui, é 1. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1, 2. Esse daqui é 3 sobre 2. Então, se o x for 1, o y, 3 sobre 2. Se o x for 2, então o y é igual a 2 sobre 2 mais 1. 2 dividido por 2 eu sei que dá 1. Então, 1 mais 1, isso daqui é igual a 2. Então, se o x for 2, o y é igual a 2. Se o x for 3, então 3 sobre 2 mais 1. Então, 3 sobre 2 mais 1. Então, eu calculo aqui MMC. MMC de 2 e 1, 2. Então, quando tem nada aqui é 1. 2 dividido por 2 dá 1, vezes 3, 3, mais 2 dividido por 1 dá 2, vezes 1 dá 2. Então, 5 sobre 2. Então, vamos analisar. Primeira questão. Isso daqui é uma função? Não é função. 2 do conjunto A não se relaciona com ninguém do conjunto B. O segundo exemplo, eu tenho aqui um A menos 1, 0, 1, 2 e 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E aí eu tenho xy proveniente da operação de A com B, sendo que o y é igual a x menos 2. Vou escrever aqui nossa expressão que determina aqui essa função, essa relação.
Então, a função aqui é dada por y igual a x menos 2. Vou colocar aqui na nossa tabelinha, né, para facilitar. E aí nós temos aqui os valores de x e os valores de y. Então, quem que são x? Menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, se o x for menos 1, quanto que é o y? Então, menos 1 menos 2, menos 3. Se o x for 0, quanto que é o y? Menos 2. Se o x for 1, o y vai ser menos 1. Se o x for 2, o y é 0. E se o x for 3, o y é 1. O menos 1 está relacionado com menos 3. Menos 3 está aqui no B. O 0 está relacionado com menos 2. É verdadeiro isso daqui também. O 1 está relacionado com menos 1. Também está presente no conjunto B. O 2 está relacionado com 0. O 0 é um elemento do conjunto B. E o 3 está relacionado com 1. E o 1 também é um elemento do conjunto B. Então, eu posso falar que isso daqui é uma função. Então, a letra A é função. Letra B, preciso determinar quem que é o domínio. Então, o domínio da nossa função, como eu falei para vocês, são todos os elementos do nosso A. Contradomínio será quem? Todos os elementos de B. Então, contradomínio é o B. A imagem, menos 3, menos 2, menos 1, 0 e 1. Para o domínio de uma função real, nós vamos levar em consideração que nós temos algumas expressões, principalmente com relação aqui à divisão. Então, imagine aqui que nós temos a seguinte expressão, f de x é igual a 3 mais x dividido por 2x menos 5. E aqui eu preciso fazer uma análise para dizer qual que é o domínio da minha função real para uma situação como essa. Então, o que vai me dizer qual que é o domínio disso vai ser aqui o denominador. Se eu tiver algum valor aonde esse denominador zere, eu sei que não existe divisão de alguma coisa por zero. Isso daqui não existe. Então, eu preciso garantir que isso daqui vai ser diferente de zero. Então, eu preciso analisar aqui 2x menos 5, isso daqui igual a zero. Então, qual que é o valor de x para que isso zere? 2x igual a 5, x é igual a 5 sobre 2. Então, o domínio da nossa função é todo x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser diferente de 5 sobre 2. Outra situação que nós temos, vou pegar aqui letra B, f de x é igual a 3 sobre raiz quadrada de x mais 2. Mesma situação que nós vamos ter. Qual que vai ser o domínio? Então, pode ser qualquer x. No entanto, eu devo assegurar que isso daqui não zere. Então, qual que é o valor de x? Que isso daqui é zero. Então, x mais 2, 0. X é igual a menos 2. Então, o domínio dessa minha função real, qualquer x pertencente aos reais, tal que o x tem que ser maior que menos 2. Posso ter a seguinte condição também, na letra C, f de x é igual a raiz de 2x menos 6 sobre 5. Então, para a minha função aqui estar dentro dos reais, então tem que analisar aqui o 2x menos 6. Então, isso daqui tem que ser maior do que 0. Então, se eu analisar aqui, 2x tem que ser maior que 6. X tem que ser maior do que 3. Então, qualquer valor aqui de x pertencente aos reais, tal que o x precisa ser maior do que 3. Outra possibilidade que nós temos é f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 2. Qual que vai ser o domínio dessa minha função? Esse aqui vai ser os reais. Posso trabalhar também aqui com a situação da qualidade de uma função. Então, a qualidade de uma função, tenho que uma função ela é injetora, se para quaisquer elementos distintos do conjunto A, correspondem elementos distintos do conjunto B. Minha função vai ser sobrejetora quando ela tem uma função de A em B, se o conjunto imagem é igual ao conjunto B. E ela é uma função bijetora, se for injetora e sobrejetora. Então, vou pegar aqui um exemplo. Então, tem um conjunto A e um conjunto B. Então, imaginem aqui que eu tenho um valor aqui de A, um valor aqui de 1, 2, 3 valores de A, 3 valores aqui de B. Então, eu tenho aqui um valor relacionado de A com B, um valor relacionado aqui e outro valor relacionado aqui com A. Ela é uma função injetora,
ela é uma função sobrejetora, então, consequentemente, ela é uma função bijetora. Então, ou seja, eu tenho todo elemento aqui de A distintos com o conjunto de B. Ela também é uma sobrejetora. Se o conjunto imagem é igual ao conjunto B, tem todos os elementos de B relacionados aqui com o A, não tem nenhum elemento sobrando, e ela é bijetora. Posso ter a seguinte situação. Então, tenho aqui um conjunto A, eu tenho um conjunto B. Então, o primeiro elemento está relacionado aqui com o primeiro com o segundo e o terceiro com o terceiro. Então, para essa situação, ela é injetora, ou seja, todos os elementos distintos do conjunto A correspondem a elementos distintos do conjunto B. Ela não é sobrejetora, porque meu conjunto imagem não é igual ao conjunto B. E aí, portanto, ela também não é bijetora. Na letra A, então vamos fazer igual a gente vem fazendo ali para o outro, colocar em forma de tabelinha. Então, na letra A, nós temos aqui que a expressão da nossa função é dada por x ao quadrado, y igual a x ao quadrado. Nós temos o conjunto A e o conjunto B. Então, se nós analisarmos aqui, nós vamos ter os valores para x e os valores para y. Então, para ser função, tem que escrever todos os valores aqui de x, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, menos 2 elevado ao quadrado igual a 4, menos 1 elevado ao quadrado igual a 1, 0 elevado ao quadrado igual a 0, 1 ao quadrado e 2 ao quadrado dá 4. Então, desenhe aqui os dois conjuntos e nós vamos ter aqui menos 2, menos 1, o 0, 1 e o 2. E do outro lado, 0, 1 e 4. Então, o menos 2 está aqui com 4, menos 1 está aqui com 1, o 0 está aqui, o 1, 1 e o 2 com 4. Primeira questão, verificar se é função. Então, é função. Todos os valores de A estão relacionados com um valor de B e apenas um valor de A relacionado aqui com o valor de B. Depois, a gente vai classificar. Ela é injetora? Não. Por quê? Eu tenho aqui o 1, que se relaciona com menos 1 e com 1. Ela é sobrejetora. E aí não vai ser bijetora. Na letra B, nós teremos a função y x ao quadrado sobre 2. Então, tenho x como sendo menos 1, 0, 1 e 2. Então, menos 1 ao quadrado dá 1, dividido por 2 sobre 2. 0 ao quadrado dividido por 2 dá 0. 1 ao quadrado sobre 2 dá 1 sobre 2. 2 ao quadrado sobre 2 dá 2. Então, vamos ver as nossas definições. É função? Não é função. Não é injetora porque eu tenho elementos de B sobrando aqui. Vamos ver se ela é sobrejetora. A imagem é igual ao contradomínio? Não, porque está sobrando esses dois. Então, a imagem não é igual ao contradomínio. Também ela não é sobrejetora e nem bijetora. Quem que é o domínio? É o próprio A. Contradomínio é o B. E a imagem, 0, meio e 2. Outra parte importante dentro da parte de função são as funções inversas. Vimos, então, que a função, ela relaciona, para mim, um conjunto A, os valores de um conjunto A, com um conjunto B. Onde eu vou ter aqui um elemento de A, que está se relacionando com um elemento de B, outro elemento de A que está se relacionando com outro elemento de B, um outro elemento de A se relacionando com outro elemento de B. O que a função inversa ela vai fazer? Ela vai fazer com que o elemento de B se relacione com os elementos de A. Então, eu vou inverter aqui a situação. Só que para existir a função inversa, o f de x precisa ser bijetora. Ou seja, ela tem que ser injetora. Então, um elemento de A tem que estar relacionado com um elemento distinto de B. Ela precisa ser sobrejetora. Graficamente, eu tenho um B que me leva para um A. A função inversa continua sendo bijetora. Então, esse caminho aqui a gente fala que é um F, função F. E esse caminho aqui, ao contrário, eu falo que é um F menos 1. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho um Y, que é igual a x mais 5. Então, para determinar qual que é a função inversa, é o que eu falei para vocês. Eu vou trocar. Então, aonde tem um y, eu falo que é um x, e onde tem um x, eu falo que é um y. Tem que tomar cuidado, que não é uma manipulação aqui inicialmente matemática, eu só estou invertendo. Então, aonde é o y, eu falo que é um x, o sinal não acompanha, tá? E aonde é o x, eu falo que é um y. Quem que vai ser o meu
y aqui, x menos 5. E esse y, para dizer que é inverso, eu falo que é y menos 1. Tem aqui y, que é igual a x menos 4. Então, quem que é a inversa dessa função? Então, a inversa eu vou trocar. Então, onde tem y, eu vou escrever que é x. E onde tem x, eu vou escrever que é y menos 4. Então, quem que vai ser o y? Vai ser x mais 4. E para dizer que isso daqui é inverso, menos 1. Outra situação é se o y é igual a 3x. Então, a inversa da minha função, então eu vou trocar aqui, né? Então, x, onde tem y eu escrevo que é x, e onde tem x eu escrevo que é y. Então, o y vai ser o quê? X sobre 3. E essa aqui é a inversa da minha função. Posso ter aqui também como sendo um y é igual a 2x menos 1. Então, para essa situação, eu vou trocar aqui. Então, x é igual a 2y menos 1. Então, 2y é igual a x mais 1. Y é igual a x mais 1 sobre 2. E esse cara aqui é o inverso. Mesma situação eu teria aqui, se eu tivesse um valor aqui, por exemplo, um y igual a 2 elevado a x. Então, para isso daqui, para essa situação, o que nós vamos ter? Eu vou trocar x é igual a 2 elevado a y. Tem que aplicar o logaritmo dos dois lados. Então, vai ficar aqui log de x e aqui igual a log de 2 elevado a y. Log de x é igual. Então, propriedade do logaritmo me diz que log de a elevado a b é igual a b log de a. Esse daqui vai ser y log de 2. Como eu estou calculando aqui log de 2, eu vou falar que eu estou calculando o logaritmo tudo na base 2. Log de x na base 2 é igual a y. Log de 2 na base 2, daqui é igual a... Então, y, no caso que é o inverso, vai ser o log de x na base 2.